A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba esta poderosa palavra. Irmãos, vamos dar uma continuidadezinha no finalzinho do capítulo 1, porque o vídeo cortou, eu não tinha percebido. Depois que eu vim ver que o vídeo tinha parado, o telefone abençoado tinha parado e só foi aqueles 15 minutos. Aí eu postei assim mesmo para poder não perder o conteúdo e hoje eu dou uma terminada aqui, a gente já entra no capítulo 2, amém? Deus seja louvado pela sua vida. Hoje 5 de abril de 2024, mais uma oportunidade que nós tivemos, mais um dia o Senhor nos presenteou para que nós sejamos diferentes e vivemos o novo e tudo aquilo que Ele preparou para nossas vidas, amém? Então nesse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, que vai narrar, né, os atos do Espírito Santo, usando ali o povo de Deus para que seja fundada a igreja, para que nasça a igreja poderosamente no poder de Deus. A gente do verso 1 até onde a gente fomos, até o verso 17, o médico Lucas está narrando. Primeiramente ele começa a dar a continuidade do evangelho de Lucas, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Ele dá continuidade à vida de Jesus. Aqui ele está narrando, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, passou 40 dias aparecendo, para dando confirmação, provas da sua ressurreição. Vai mostrar o período, né, que desses 40 dias que Jesus fica aparecendo ali para os seguidores. Ele também vai pregando o reino de Deus, também vai anunciando as boas novas, vai falando, dando confirmação. Ele aparece para os discípulos ali em Emaús, né? Eles estão caminhando. Jesus vai trazendo verdades inefáveis, verdades incontáveis de confirmação da sua ressurreição. Então, o médico Lucas, ele vai a fundo para comprovar sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E agora ele vai narrar os atos, a continuação do trabalho de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus, né? Jesus continua trabalhando através do Espírito de Deus. Jesus continua atuando em nossas vidas através do Espírito Santo. Então agora vai nascer a organização da igreja, agora vai nascer no capítulo 2 aqui de Atos dos Apóstolos, aonde nós iremos entrar e falar um pouco. Então, ontem eu estava dando continuidade, nós paramos no verso 17, que foi onde o telefone deu uma parada. Glória a Deus por isso. Vamos fazer uma oração e aqui nós entramos e aí já passamos para o capítulo 2, amém? Pai, eu quero louvar o teu nome por essa oportunidade. Quero continuar pedindo ao Senhor a graça, a misericórdia do Senhor, o derramamento da tua sabedoria, o derramamento da tua misericórdia sobre nós. Que a graça do Senhor que tem nos sustentado permaneça e continue nos dando graça e força para continuar. Eu me coloco nas tuas mãos nesta tarde de hoje para engrandecer o teu nome. Abra os nossos corações e o nosso entendimento para aprender um pouco mais do Senhor. E assim eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aqui no verso 17, onde a gente paramos, o médico Lucas escreve dizendo assim nesse verso: ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério, episcopado, ele teve essa função pastoral. Quem ele estava no que teve? Judas Iscariotes, que traiu Jesus, que deixou ser levado, influenciado por Satanás, que levou ali no Getsêmen os guardas romanos para prender Jesus, traiu Jesus com um beijo, falou para eles: aquele que eu beijar no rosto, esse é o homem quem vocês procuram. Jesus sabia que ele estava indo ali para trair, para entregar ele, para ser morto, para ser crucificado. E Jesus pergunta para ele: que fazeste aqui, amigo? Com um beijo traíste o filho do homem. E ele beija o rosto de Jesus e traz Jesus ali por 30 moedas de prata, compra um campo, né? Esse campo se torna um campo de sangue, Alçadema, e ali esse campo vai ser um campo onde não vai habitar ninguém, nada vai ficar, porque foi comprado com preço de sangue inocente. É assim que muitos hoje atualmente não têm parado para analisar, sabe? O capítulo 6 de Hebreus é um capítulo muito forte, porque vai falar das pessoas que desistem de servir a Deus e volta atrás, né? É a mesma coisa de voltar à lama, né? Voltar ali ao vômito. É uma porca que volta ao vômito, é um cachorro que volta ao vômito. Irmãos, é algo muito sério, irmãos. É voltar para o pecado, é voltar para trás, é muito sério. Retroceder, recuar da presença do Senhor. Sempre quando eu estou muito entristecida, quando eu estou passando por algumas situações que o dia mal vem, eu começo a lembrar desses textos bíblicos para mim não esquecer que se eu retroceder, eu estou jogando novamente o sangue de Jesus ao chão. Eu estou novamente colocando Jesus naquela cruz e dizendo que não foi nada para mim ele crucificasse ali pelos meus pecados. Então isso é algo muito sério. Negar a Deus, voltar atrás é algo muito sério. Aqui o texto vai dizer, aqui no verso 18 e 19, que todos dentro de Jerusalém, fora de Jerusalém, ficou sabendo da situação de Judas, que traiu o Filho de Deus, que traiu Jesus, que traiu o Mestre e depois se matou, tirou a própria vida, e nem o preço que ele pagou pelo pecado, que foi as 30 moedas, não valeu. Então o texto aqui do verso 18 falou muito sério algo aqui ao meu coração, que eu fiquei pensativo. Tá no verso como é que fala, meu Deus? Tá no verso 18
A parte C, ó. Ali caiu de... Ah, não, peraí. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo. Com pagamento, 30 moedas de prata. O que ele recebeu para pecar. Muitas vezes, o que a gente está recebendo para pecar, irmãos? O que nós estamos recebendo para pecar? Talvez é a meia horinha de prazer na traição. Talvez alguns momentos com dinheiro. Então, olha o que Judas... O que ele recebeu, o pagamento que ele recebeu pelo seu pecado, ele pecou e foi pago. Satanás paga muito mal, irmãos. Satanás paga muito mal, ele paga para as pessoas pecarem. Ele paga muito mal, então é melhor viver em santidade, na verdade, passar pelas lutas, pelas provas, pela escassez desse tempo. Sabe, às vezes eu parava muito para analisar e perguntar ao Senhor por que tanto sofrimento que a gente já passa, né, sofre, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo de uma forma mais clara, hoje eu entendo de uma forma... Porque quando a gente resolve seguir os passos de Jesus, caminhar com Jesus, nós vamos ser rejeitados por esse mundo. Ó, se você parar para analisar por que Paulo, o apóstolo Paulo ia preso, por que o apóstolo Paulo era chicoteado, por que Pedro morreu ali na cruz e preferiu ficar de cabeça para baixo para não morrer como seu mestre, porque os outros irmãos, porque Estevão foi apedrejado até a morte por viver a verdade, por pregar a verdade, por estar na verdade, por continuar firme na verdade. Irmãos, a verdade vai incomodar quem vive no engano e na mentira. Então não adianta, por mais que a gente não queira passar por situações difíceis, se você optou andar com Jesus, você vai passar por prova. Você vai passar por situações que muitas vezes vai te entristecer. Mas você vai continuar porque você está na verdade com Jesus. Então, Pedro fala aqui no verso também 19, que em Jerusalém todos ficaram sabendo desse fato. Todos ficavam incomentáveis, já pensou? Porque é isso que o diabo faz. Ele induz a pessoa a pecar. Depois que a pessoa peca, a pessoa torna-se comentário na boca dos outros. Depois que a pessoa cai no pecado, seja qual for o pecado que ela cometa, ela cai na boca do povo, porque o povo começa a falar, tá sabendo do irmão fulano, a irmã fulano, é assim, irmão. Então todos em Jerusalém estavam comentando, na própria língua deles, estavam todos eles passando a chamar o campo. Quem deu o nome para aquele campo? Foi as pessoas que começaram a dar o nome daquele campo de sangue. Sangue inocente. As pessoas estavam dizendo o que ele fez. Ele traiu o sangue inocente. Ele traiu ele mesmo, com a boca dele falou: eu traí sangue inocente, né? Porque depois que falhamos, depois que pecamos, nós reconhecemos o que fizemos de errado. Há pessoas que o coração endurece de tal forma que ficam como na igreja de Corinto, sabendo que errou, sabendo que falhou, mas não reconhece o seu erro, não reconhece o seu pecado. Então Paulo escreve ali na igreja de Coríntios que os irmãos precisariam, que tinha alguns que precisariam se arrepender dos pecados cometidos atualmente, que estava cometendo ainda há tempos. Então há pessoas que sabem, mas não têm remorso, muito menos arrependimento, porque o remorso dá atrás da consciência da pessoa, tá errado o que você faz, mesmo que ela continue fazendo. Mas há pessoas que nem remorso mais têm. A mente está tão cauterizada pelo erro que está normal a sua vida. Então vamos lá? Então vamos dar uma continuidade aqui para o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Aí Pedro se levanta, né, no verso 15, ele se coloca de pé, depois da reunião deles de oração, que eles estavam perseverando. Pedro se coloca de pé, na perseverança da oração, na confiança no Senhor. E ali ele lembra dos salmos, né, de Davi, e ele vai entender que tem que colocar outro no lugar de Judas. E aí é onde eles fazem aquela reunião naquele momento, e ali naquele momento de oração, eles vão lançar a sorte cai sobre Matias, muitas pessoas estão aí nas suas cadeiras, né, estão liderando, cantando, pregando por sorte, né, lançada por homens, não porque o nosso Deus vivo escolheu, não porque o nosso Deus vivo, né, ungiu. Aí Pedro vai falar as qualificações, ele vai falar as características credenciais que teria que ter essa pessoa para poder estar ali. Não tinha que ser, né, uma pessoa ali que viu morte e ressurreição de Jesus Cristo, viu a caminhada, viu o nascimento desde o tempo de João Batista. Por isso que Paulo passou muitas lutas para cumprir o chamado apostólico, porque muitos não queriam, tanto que no início nem os discípulos queriam aceitar ele como um apóstolo de Jesus. No decorrer da caminhada, que vão reconhecer que verdadeiramente foi o próprio Deus que estava com ele, que apareceu e deu testemunho vivo dele. Então a gente precisa entender isso, que os 12 apóstolos de Jesus, que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, um se matou, que foi Judas, depois de ter traído Jesus. Pedro lança sorte, cai em Matias, encaixa Matias aqui. Só que a escolha de Deus não era Matias, a escolha de Deus seria Saulo. Atos dos Apóstolos aqui na frente, no capítulo 9, nós vamos ver o encontro do Senhor com esse jovem Saulo, ele indo ali para aprender os crentes ali, e quando ele está chegando na entrada de Samaria, na entrada de Damasco, ele encontra o Senhor, tem um encontro com o próprio Deus, ressurreto ali, vê o nosso Senhor, cai, fica cego por 3 dias, mas para final vamos falar sobre isso, e ali ele tem um encontro
com Deus, e ali ele vai aprender com o Senhor. Depois daquele momento do encontro, começa uma caminhada de aprendizado com Jesus, e ele vai passar ali períodos de ensinamento, 3 anos aproximadamente ali, aprendendo com o próprio Deus, ao mesmo tempo que os apóstolos passou aprendendo com Jesus. Então Paulo era a escolha de Jesus, não era Matias. Muitas pessoas estão escolhendo, colocando à frente da obra e dizendo que foi Deus, sendo que não é Deus. Sendo que não é Deus. Tem muita gente aí liderando, cantando, pregando, ensinando, porque de apadrinhamento, pessoas que são porque é parente de pastor, parente de algum amigo, parente de alguém que está ali na igreja, parente de alguém influente, parente de alguém com nome, com credencial. Então muitas pessoas estão liderando a casa de Deus apadrinhados. Pessoas que querem fazer para Deus, que têm um chamado de Deus, estão sendo impedidos de fazer. E esses apadrinhados, e muitos deles que não têm o compromisso, que não foram chamados, não foram ungidos e convocados. Por isso que muitas vezes a obra do Senhor está minguando, a obra está parando. Há muitos ministérios, muitas igrejas estão mortas, frias espiritualmente, porque são pessoas que não têm a chamada, não têm a convocação que está na frente da obra. Pessoas invejosas, caluniadoras, contendeiras. Irmão, para estar na frente da obra do Senhor tem que ser uma pessoa curada, uma pessoa capaz de reconhecer que Deus está usando alguém mais que está usando ele. Se eu não tiver apta para ver e reconhecer que Deus usa outras mulheres muito mais do que eu não estou apta para pregar a mensagem, porque eu preciso reconhecer que a palavra de Deus me ensina a reconhecer pessoas com mais autoridade que eu, a reconhecer, a honrar pessoas. Não, mas hoje a gente vê um tempo, irmãos, onde muitas lideranças, muitos líderes que estão à frente da obra não conseguem ver o crescimento da obra através da vida de alguém que Deus está usando. E aí começa, porque o ciúme e a inveja tem entrado no coração de muita gente e virou uma competição, uma disputa. Quem faz mais, quem faz melhor, e isso não vem de Deus. Então nós precisamos ser transformados, capacitados, não entrar para fazer a obra do Senhor apadrinhados por ninguém, mas liderados e direcionados pelo Senhor. Mais para frente, no capítulo 15, nós iremos falar sobre esse apadrinhamento. Nós vamos ver a briga entre Barnabé e Saulo, porque Barnabé quer levar seu primo João Marcos. Lá na frente nós vamos falar apadrinhamento, irmãos. Apadrinhamento, a pessoa não está preparada para a obra, mas vai colocar porque é parente, vai colocar porque é amigo, vai colocar porque é da condição financeira, vai colocar porque tem um cargo, vai colocar porque tem dinheiro, vai colocar porque tem um nome, vai colocar porque é conhecido, é influente na área da política, alguma coisa. É isso que está acontecendo. As pessoas estão dando cargo dentro da igreja, derramando óleo de unção, dando título para as pessoas que Deus não deu, que Deus não chamou, que Deus não convocou. Isso é algo muito sério. Então, o que acontece é que Pedro levanta e eles tiram uma sorte entre esses dois homens. No verso 23 você vai ver, um é chamado Barsabás, também conhecido como Justo, homens de testemunhos, porém a diferença aqui entre os apóstolos, que são homens de testemunho que acompanhou Jesus, mas não era a escolha de Jesus, né? Então, e Matias. Então ali eles vão orar, vão apresentar ao Senhor, vai falar: Senhor, tu conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes dois homens tem escolhido. E eles ainda passam a responsabilidade para Deus. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, que ainda faz o errado e passa a responsabilidade para Deus. Não, Deus falou que a irmã, não, a irmã, Deus falou comigo, irmã, que a irmã tem. Eu passei por isso já, pessoas mentirosas que usam o nome de Deus para mentir, para tentar colocar a gente no ministério que Deus nos chamou, para botar a gente no lugar onde Deus não nos colocou, né? Por falta de por imaturidade, muitas vezes a gente acredita nessas coisas. Ah, Deus falou, não, Deus falou com o irmão, que nada. A gente tem que orar para ver se Deus vai falar com a gente, tem que orar para ver se Deus está falando mesmo, para ver se é isso mesmo, tem que saber se é a convocação. Por isso que agora a gente precisa ter um entendimento nesses dias atuais. A obra do Senhor está aí, grande é a seara, pouco é os ceifeiros, mas esses ceifeiros, cada um foi chamado e convocado para cada um fazer aquilo que foi designado pelo próprio Deus, aquilo que Deus ortogou para mim, ortogou para você, aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus chamou para fazer, é algo que a gente precisa entender. O que Deus me chamou, o que Deus te chamou, te chamou. Então a gente precisa ficar naquilo que Deus chamou. A gente não podemos subir degraus apadrinhados, e muito menos por bajulação. Tem pessoas que bajulam tanto a liderança, bajulam tanto para ser ungido, bajulam tanto para receber a carteirinha, bajulam tanto para ser levado ali na convenção, para ser apresentado, bajulam tanto para subir de nível que dá até nojo. Pessoas esquecem que quem unge é Deus, que quem levanta é Deus. Então nós precisamos entender, esse apadrinhamento que muitos nesses dias atuais estão vivendo é algo que não provém de Deus. Temos que ter cuidado. A cadeira que nós temos que almejar é a cadeira que está no céu, porque a cadeira da terra que Deus já preparou para minha vida, ninguém senta nela, a não ser eu. Eu só não sento na cadeira que Deus preparou para mim se eu não quiser. Como Judas. Judas foi escolha de Deus. Deus escolheu Judas. Deus também escolheu Judas, mas a escolha de Deus ele faz. E aí, eu vou responder à escolha de Deus? Eu vou responder essa missão que Deus me confiou? É a liberdade, o livre-arbítrio. Eu vou escolher ou Deus ou o diabo. Eu vou escolher servir ou não servir. Então é isso que o Senhor está nos dando a oportunidade no dia de hoje. Escolha a quem vai servir. E se fazer, faça direito. Faça na direção do céu.
Capítulo 2, louvado seja Deus. Depois desses 10 dias da ascensão de Jesus ao céu, depois de 10 dias de perseverança em oração, depois de 10 dias de decisões, reunião de oração, ali decidindo quem fica no lugar, quem não fica, decidindo ali o que vai ser feito, cheios ali da graça de Deus, encorajados por ter visto Jesus vivo por mais de 40 dias, passa-se 10 dias depois que Jesus foi ao céu, e 10 dias essa igreja está perseverando na casa de oração, essas pessoas estão perseverando, esperando a promessa se cumprir. O Senhor falou, eis que vou, né? Mas mandarei o Consolador, não vos deixarei só. Então havia uma promessa que viria o Consolador, o Espírito de Deus, e a igreja está orando. A igreja está orando. E passa-se esses 10 dias, e ali na festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, a festa que o Senhor foi instituída lá em Levítico capítulo 23, você vai ver as instituições das festas, e uma dessas festas é a festa da primícia, é essa festa aqui de Pentecostes, aonde o Senhor vai derramar o Espírito, 50 dias depois da Páscoa, aleluia, 50 dias, então é a festa dos 50 dias, que passa depois da Páscoa, e aqui vai acontecer o derramamento do Pentecoste, louvado seja Deus. A lei em Israel, a lei em Jerusalém era que durante no período de um ano, os homens, os sacerdotes do lar subissem a Jerusalém para adorar o Senhor 3 vezes no ano. Então, mas que não subisse de mão vazia, que levasse algo para o altar, que levasse algo para Deus, que fosse adorar a Deus com as mãos cheias. Então era essa festa aqui de Pentecostes, essa festa da colheita, essa festa aqui da primícia, que eles iam levar para Deus a primícia daquilo que eles recebiam. Era a coisa mais linda. Só que essa festa que tinha se tornado monótona, essa festa que tinha se tornado no automático, virou um rito religioso. Ali as pessoas diziam, é assim, irmãos, se perder a presença de Deus, se perder o foco, a direção do propósito, vira um rito, fica automático, o povo só vai por ir, não tem mais aquele propósito de adoração, não tem mais aquele propósito de a reunião, se torna um ajuntamento de pessoas sem propósito, um ajuntamento de pessoas sem direção de Deus. Mas quando vai com propósito, quando sobe ao templo, a casa de Deus para adorar, não, eu vou porque eu tenho expectativa que Deus vai falar comigo, vai usar o pregador, vai usar meu pastor, vai usar quem está na frente do trabalho, expectativa, irmão, é alegria, é ânimo, precisamos ter essa expectativa, precisamos ter essa direção do céu, e o Senhor nos traz essa direção. Aí o verso 1 do capítulo 2, a gente é bem conhecido, mas eu vou ler, diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E este som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, aleluia. Todos viram, então preste atenção. E todas as pessoas ali reunidas, união, ficaram cheias do Espírito Santo, aleluia. Não tem como ser cheio se não houver união no ambiente, não tem como. Aleluia. Começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia. Quem dá poder à igreja? O Espírito de Deus, através da ordem que Deus liberou para esta igreja. Então, irmãos, não tem como ter poder de Deus, não tem como ver graça, não tem como ter transformação, se não tiver poder de Deus, agir do Espírito Santo e união da igreja. É necessário que nós começamos a ver, e todos viram, entre eles línguas distribuídas como de fogo. Nós precisamos ver como o testemunho, ver como a mudança, a organização de Deus. Esse barulho que eles ouvem primeiro eles vão ouvir o poder que a palavra causa. Tiago escreve no seu livro, no capítulo 1, não sejais somente ouvinte, mas sejais praticante da palavra do Senhor, para que não engane a vós mesmo. Então aqui primeiramente começa ouvindo, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e depois começa a ver, porque primeiro eu vou ouvir, depois eu vou começar a ver com meus olhos da fé, as coisas vão começar a mudar, uma transformação vai acontecer, e de acordo conforme a minha disponibilidade para ser transformada por Deus, mais Deus vai agir na minha vida, mais Deus vai agir na tua vida. Então ouvir, começa uma limpeza, uma organização, e ali o Senhor vai mandar esse vento de organização, é onde a igreja é organizada, é instituída, porque o poder do Espírito repousa sobre eles. O verso 8, ao qual nós lemos aqui, ó: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aqui o Espírito Santo, no verso
No verso 3, está descendo. Não, no verso 2, o Espírito Santo está descendo. De repente veio um som, um barulho. Muitas vezes, qual o barulho que você está causando, irmãos? Qual o barulho que você está causando? Qual o barulho você tem feito nesse tempo? Qual o barulho que as pessoas têm ouvido que sai de você? Porque o cristão, quando ele anda na terra, ele exala um barulho. Você precisa entender qual é o barulho que você exala. O barulho que você exala é o barulho da adoração ou é o barulho do pecado? Porque o pecado também faz barulho. O pecado também fez barulho na vida de Judas. A vida de Judas foi comentada pelas pessoas depois que ele morreu. Aquilo que ele fez, o pecado que ele cometeu, estava sendo comentado pelas pessoas. A traição que ele fez estava sendo comentado. Então o pecado também faz barulho, mas a limpeza de Deus também faz barulho. O poder do Espírito também faz barulho. É barulho de osso voltando para o lugar. É barulho de organização. É barulho de instituição de ambiente. É barulho de organização dentro da casa. Satanás gosta de lares e ambientes desorganizados. Aqui eu sempre falo com meus filhos, não deixa o quarto de vocês desorganizado. Eu limpo o quarto deles, eu falo sempre, não deixa bagunça. Satanás habita onde tem sujeira. Satanás habita onde tem bagunça, onde tem desorganização, onde tem uma... Irmãos, isso é sério. Eu tô falando de limpeza natural mesmo, tô falando de espiritual agora não, tô falando de limpeza de casa. Casa suja é ambiente onde Satanás habita. Casa suja, se você tiver a casa todos os dias sua casa suja, prato em cima da pia, forrado, tudo bagunçado, cuidado. É um lugar propício para Satanás habitar, porque ele gosta da bagunça, da sujeira, da desorganização. O barulho que o Espírito de Deus causa, ele coloca a organização, ele coloca tudo no lugar. Então é tempo de organizarmos, começando pela nossa casa, pelo nosso lar. É tempo de organização na vida espiritual, é tempo de colocar tudo no lugar. Começa aí, pega um papel, uma caneta, começa a escrever o que você vai fazer no seu dia, dá ordem ao seu dia. Nós precisamos entender, não deixa o adversário desorganizar nossas vidas, não deixa ele tirar o propósito maior do Senhor. Eu tô pregando, misericórdia. Deixa eu voltar para aqui. Louvado seja Deus, Deus é bom demais. Então nós acreditamos, é muito forte esses textos, irmão, é muito forte. Eu sei que não vai dar para continuar aqui, nós vamos ter que encerrar e amanhã nós vamos voltar no capítulo 2, tá bom? Então essa festa de Pentecostes estava sendo já um rito para os irmãos que ali se organizavam. Então tinha se normalizado, banalizado. Alguém conhece alguém que está normalizando o evangelho, banalizando o evangelho com tal do nada a ver? Então atualmente nós estamos vivendo isso, né? Uma banalização, uma descredibilidade. As pessoas vão para o culto somente por ir para pastor ver, não tem mais aquele propósito de adoração, não chega mais com o coração sedento. Se hoje você vai ao culto com determinação, com desejo de adorar em nome de Jesus. Vamos voltar amanhã, porque não vai dar pra gente terminar, vamos orar pra gente encerrar e amanhã a gente volta. Você que tem se inscrito no canal, seja bem-vindo, obrigado pela confiança, pelo carinho, por acreditar nessa chamada de Deus na minha vida. Você que já está me acompanhando aí há muito tempo, Deus continue te abençoando. Eu estou orando por cada um de vocês e acredito que vocês oram por mim e nós estamos juntos. Eu peço mais uma vez, ore pelo Mulheres Sábias, está chegando a conferência e eu preciso da oração de vocês, assim como eu tenho orado por cada um de vocês. Ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família. O adversário não está satisfeito, porque esse ano, para a glória de Deus, nós estamos conseguindo levar muitas pessoas afastadas do caminho do Senhor, pessoas que não servem a Deus ainda, porque esse é o propósito do Mulheres Sábias, é salvar almas, é trazer almas para o reino de Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida de todos os irmãos que têm orado e me ajudado aí. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome. Muito obrigado, ó Pai. Que esse poder do teu Espírito, Pai, seja derramado sobre nossas vidas. Que essa organização que vem através do derramado do teu Espírito. Senhor, quando nós estivermos reunidos nesta noite adorando o teu nome, esse Pentecoste possa acontecer mais uma vez. Esse avivamento, esse fogo que purifica, que transforma, esse fogo que queima pecado, Pai, esse fogo que queima impureza, possa descer sobre nós, queimando toda a impureza nas nossas vidas, tudo aquilo que tem tentado nos afastar do Senhor, nos leva mais profundo, nos leva, Pai, a acreditar, a crer, a buscar mais do Senhor, no nome de Jesus. Não nos deixe olhar para trás, não nos deixe oscilar na fé, mas que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, uma sexta-feira abençoada, maravilhosa na presença do Senhor, um final de semana extremamente extraordinário para a glória de Deus, e que segunda-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos voltar mais uma vez para dar a continuidade nesse capítulo 2, e aí eu volto numa introdução mais profunda no capítulo aqui 2, para a gente adentrarmos aqui esse capítulo poderoso, amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Leia Atos dos Apóstolos também, o capítulo 1 e o capítulo 2, para a gente estar sempre dentro daquilo que nós estamos falando aqui. Deus abençoe a sua vida.